Primeiro, eu vim para falar do precatório, mas conclamar e pedir a todos assim, que a gente busque realmente trazer contribuição, entendimento, cada vez mais união, para que a gente possa enfrentar juntos esses desafios, porque vocês veem que no final é muito dinheiro e ao mesmo tempo é desafiador, porque o dinheiro sobra para pouca coisa. Mas eu não podia deixar de falar, e todos vocês vão lembrar, e isso não é uma crítica, né, a quem passou, mas nós vivemos dias muito difíceis em São João, dias de tristeza, dias que eu não imaginei ver na prefeitura a gente fazer conta para comprar um negócio de R$50. E eu vivi isso na prefeitura, quando eu entrei na prefeitura. Infelizmente, nós tivemos uma calamidade financeira no final do ano de 2016, e essa fala minha para ilustrar a importância do planejamento, do orçamento, os riscos que ele traz, e muito do que é um trabalho feito em conjunto, bem feito, com dedicação, com austeridade. O que acontece em 2016? Nós tínhamos um precatório já previsto para pagamento no ano de 2017, e na elaboração, no ano de 2016, na elaboração desse orçamento de 2016, não foram previstos recursos para pagamento de todos os precatórios que deveriam ser pagos naquele ano. E nós tínhamos um precatório muito grande, na época, para pagamento de indenização ali do anel rodoviário. Esse precatório, salvo engano, ele era o 9º, 10º, 11º da fila. E o titular desse precatório entrou com um mandado de segurança contra o município, para que ele fosse satisfeito no seu direito, porque o município deixou de observar as normas legais e de prever no orçamento o montante para pagamento dos precatórios daquele ano. Foi deferida a ordem e foram arrestados os valores das contas do município, desde esse precatório, que era, salvo engano, lá o 10º, e todos que vieram antes, e à época foi um bloqueio nas contas do município de cerca de R$2.700.000. Esse bloqueio ocorreu dias antes de uma eleição, ninguém ficou sabendo. Na segunda-feira, depois de eleição, foi decretada uma calamidade financeira, o Hernandes assume, eu ainda na Câmara, mas participei bastante nesse primeiro ano de governo. E em 2018 isso ainda nos atingiu muito, 2019 nos atingiu muito. E foi realmente um drama para o município, não tinha o que fazer, né? Foi um erro na execução, na elaboração, né? Na época da peça orçamentária, e depois disso nós tivemos aí uma série de situações difíceis no município. Mas esse problema, né, que aconteceu lá não deixou de nos assombrar durante muito tempo. E o município até esse ano, né, Léo, pagou vultosos valores para quitar dívidas de precatórios relativos a muitas questões do passado, principalmente ações com relação a pagamento de direitos de servidores, mais especificamente professores, com texto, direito dos professores, sem nenhuma discussão, mas que não era observado. Felizmente a gente conseguiu resolver. O município passou a adotar uma política de composição em pequenos conflitos, um carro que o caminhão da prefeitura esbarrou, uma situação pequena, tivemos uma lei organizativa para isso, e felizmente, assim, em relação a questões graves ou trabalhistas, o município hoje tem uma demanda baixíssima, baixíssima. Nossa demanda hoje jurídica é basicamente judicialização à saúde, muitas delas divididas com o Estado. Felizmente, no último ano, nós tivemos êxito, estamos conseguindo distribuir, diluir isso entre os entes federativos e mais. Já estamos tendo ressarcimento de muitas coisas que nós estamos pagando numa ação de regresso ou dentro dos próprios autos contra o Estado, contra a própria União. Mas nós ficamos pagando ali cerca de 1% do nosso orçamento todo ano, né? E aí o Tadeu mostrou aqui, eu lembrei disso, né? Que tem 1 milhão previsto no nosso orçamento. Você pode ficar tranquilo, Tadeu, você pode pagar, porque a nossa dívida de precatório está quitada até o final do exercício de 2023, o município não tem precatório em aberto. Só se vierem novos precatórios, pela data ele já virá para o orçamento pelo menos de 27. Então, depois de muitos anos, pagando aí em torno de quase R$100 mil por mês, é o que a gente pagava, esse ano, em julho, nós quitamos o nosso precatório, um saldo de alguns ajustes, de meio de conta e tal, sobrou para pagar um pequeno precatório que nós temos no ano de 2026. Então, nós já temos, inclusive, certificado isso para o tribunal, não temos serviço da dívida a pagar. Então, isso é
conquista histórica para nós. Eu fico muito feliz porque, óbvio que está lá, vinculado à minha pasta, mas é fruto do trabalho de todo mundo lá na educação, na saúde, no pessoal lá na administração, na própria contabilidade. E felizmente, né, nós estamos aí, o município, vivendo agora sem pagamento de dívidas de precatórios, né? Dívidas nossas são parcelamento, como o Tadeu explicou, ou outras demandas nossas do dia a dia. Então isso é importante trazer uma prestação de contas para nós, porque muitas das vezes o fato triste, difícil, ele é muito noticiado, e a questão positiva às vezes a gente não consegue trazer e falar. Então eu fico feliz de dividir isso com vocês e dizer que assim, né, temos uma sobrinha lá para, né, ter uma folga no orçamento. Obrigado, gente. Passaremos agora à participação dos cidadãos inscritos. Lembrando que cada participante terá 3 minutos para sua exposição e serão chamados de acordo com a ordem de inscrição. Os debatedores também terão 3 minutos para a réplica. Então, neste momento, convidamos o senhor Eduardo Abreu. Boa noite a todos, meu nome é Eduardo Gomes Abreu, eu sou o presidente do Conselho de Plano de Saúde e vice-presidente do CAI. O Conselho é até o nosso contador. Saber que não tem precatório me deu uma ideia aqui daquela reserva de contingência. Uma vez que a gente tinha despesa com precatório, desse valor pequenininho, tirar um valor que pagaria precatório e reserva, aumentar a reserva de contingência, porque a reserva de contingência é questão de emergência. Eu acho que seria uma boa coisa. Se pagava 100 mil por mês, passa a pagar para pelo menos 20 mil a mais ali por mês da reserva de contingência. Isso é uma sugestão. Outra coisa, quanto à despesa de saúde, o nosso contador falou que tem 14 milhões. Só o hospital, no RAG de 24, nós gastamos 17 milhões com parte ambulatorial hospitalar. Nota só 14 milhões para a parte de saúde. E os recursos que foi falado aqui, o hospital, eu fiz um curso do Conselho de Saúde, foi falado o seguinte: os 15% orçamentários que é exigido e é vinculado, o município tem que trabalhar dentro dos 15%. Só que um detalhe, os municípios da região, eles não atingem os 15%, porque São João Nepomuceno carrega quase todos eles nas costas. Isso aí, eu tenho 20 anos que sou voluntário no hospital, conheço essa realidade, já tive dentro desse município conversando na Câmara de Vereadores, realmente, eles cumprem 15%, mas todo o trabalho que faz o Hospital São João praticamente que faz. Tem muita PPI de outros municípios que chega em julho e já acabou as PPI. Aí durante o final do ano todo, você foi secretário de saúde, você sabe disso. Durante o final do ano todinho, São João fica carregando nas costas. A gente tem que trabalhar para fazer isso também. Outra coisa, quanto ao orçamento, vocês vão fazer o orçamento, eu vejo uma situação em São João que é reclamada, que é o plano de carga e salário do empregado. Eu acho que tinha que se pensar, nem que fosse a criação do plano de carga de trabalho, com 2 décimos por cada ano trabalhado, que seja R$10 por ano trabalhado, já é o início. Pelo menos você tem um plano de carga e salário. Para a gente sair dessa situação que está vivendo. Toda vez há uma cobrança que São João não tem um plano de carga e salário e é necessário. Então acho que no orçamento tem que pensar isso também. E o mais, a merenda escolar não faz parte da Fundeb. São João Nepomuceno, em 2023, que foi o último parecer que eu fiz, porque houve um problema, houve uma mudança de prestação de conta. O governo federal, o FNDE, mandou para São João R$590 mil. São João colocou R$930 mil. Então essa audiência pública é importante até para servir de informação para a população. Porque muita gente olha, a gestão pública, eu não sou prefeito, mas eu acompanho a gestão pública desde a época do Antônio Cavaleiro.
É um negócio complicado e caro. E ela tem que ser bem planejada. Cumprimento o Léo, porque o Léo escutou o negócio. A sua parte na saúde, Léo, foi perfeita, tá? Parabéns, seu pai. Com mais ações. Boa noite, prazer, tudo bem? Só para esclarecer aqui a questão de gasto com a saúde. Esse percentual de gasto com a saúde que o senhor falou, que está na casa dos 14 milhões, é só o percentual das receitas de impostos e transferências correntes. Entendeu? E aqui não está entrando o percentual que vem do Estado, da fonte de 621, da transferência federal. Isso. Não está aquele cálculo. Por isso é só a receita corrente mesmo, impostos e transferências correntes. Por isso é um valor menor. Esse é o limite dos 15% sobre esse valor. Por isso não parece um valor menor. Sobre a questão do plano de cargos, eu até faço parte da comissão, nós estamos com a comissão formada por parte da Câmara Municipal. A Câmara é quem? São Vivaldi, Edson Canela faz parte da comissão da Câmara. Na prefeitura, sou eu, Michel e o Léo, a comissão, somos nós 6, nós estamos discutindo o plano de cargos, então já é uma realidade, já está em discussão. Depois o Michel pode até completar também. Qual outra pergunta? Não, foi a colocação que é do... Das precatórias. Do contingente. Tá. O precatório não é aquela reserva de contingência que é paga no precatório, não. A dotação é outra. Como reserva de contingência, está certo. É uma possibilidade, mas vamos analisar. Só completar o que a Tadeu já falou, né, do plano, a gente tem feito um trabalho bastante dedicado, mas difícil, né? Tratar sobre a questão do plano de carreira, porque é sempre desafiador, tem que ser algo sustentável e tem que ser algo também que tenha sentido. Mas pela conversa, né, o que a gente já planeja aí em relação a valores, eu acredito que o orçamento até já disponha de condição, capacidade e recursos aptos a poder atender ao plano de cargos, né? A nossa perspectiva aí é até o final do ano a gente finalizar o trabalho da comissão e apresentar uma minuta para que a gente debata a revisão da Lei 1861. O propósito nosso, inclusive, talvez ao final, é ter realmente um novo plano de cargos e salários, não revisar a Lei 1861, fazer um novo plano de cargos e salários, mas é importante informar os senhores aí que foi uma iniciativa da Câmara, né, e com acolhimento nosso e uma sugestão nossa lá atrás, por conta de um debate que tivemos quanto ao percentual aplicado na revisão anual dos vencimentos. Então, estamos construindo isso aí a várias mãos, de forma que possamos trazer algo que fique duradouro, que seja significativo para os servidores e que seja mais importante que tudo isso, sustentável. E aí eu aproveito esse momento para trazer o destaque ali, né, da nossa projeção do gasto com o pessoal em menos de 41%. Vivemos um longo período em São João em que também tivemos um grande desafio, inclusive até medidas de contingência por extrapolamento da margem do limite prudencial dos 51,4%. Infelizmente hoje o nosso gasto com o pessoal é bem menor. Então, isso também é fruto de uma organização. Obviamente que ele é menor, também não tem hipocrisia e nem tem fórmula mágica, porque se tivesse só reduzido era fácil dar aumento. É bem menor porque o município otimizou, eficientizou e passou a executar algumas, dentre várias atividades importantes, por meio de prestações de serviços de outras empresas. Esse é o caso, por exemplo, do nosso serviço de coleta de lixo. E aí, assim, estamos perfeitos? Não. Talvez nunca chegaremos à perfeição. Mas temos trabalhado, e é importante essa participação para que a gente melhore a cada dia. Tenho certeza, por exemplo, que o nosso serviço hoje em relação a lixo é inúmeras vezes melhor do que já foi no passado.
Tem falha, precisa melhorar, precisamos trabalhar principalmente cultura, educação ambiental, respeito ao próximo, né? Porque eu pego lixinho às vezes da minha casa, põe lá na casa do vizinho, isso acontece. Né? Mais do que isso é dizer que hoje, do ponto de vista ambiental, dentro das normas, nós estamos cumprindo 100% do que é para ser cumprido. O nosso lixo de São João é destinado para um aterro que cumpre todas as normas. O propósito nosso, outro objetivo, temos aí discussão com o consórcio e outros municípios, no propósito também de ganhar eficiência, buscando outros métodos que sejam mais baratos e mais sustentáveis. Eduardo, só para complementar a sua consideração nessa que a gente chama um pouco de quebra de braço quando tem orçamento, nós projetamos provavelmente o nosso orçamento com a inflação para o aumento dos servidores, que naturalmente é o que nós propomos a nível de executivo. A gente está falando aí de um orçamento no final de 2000, inflacionário no final de 2025, na casa de 4,7, 4,8. O governo, ao mandar a peça orçamentária, né, para o federal, manifestou um salário mínimo de aumento de 7,5, 7,30. Então, assim, a gente vai ter uma discussão ano que vem, os vereadores sempre são muito solícitos nessa ponta também, para que todos, a gente tem 50% da nossa folha, dos servidores da folha são salários mínimos, não, 50%, os outros 50% são acima do salário mínimo. E 1% de impacto na nossa folha, cada 1% é na casa de 500 mil por ano. Então, se a gente equilibrar a inflação com o salário, eu estou falando de 2,5 a mais, quase 3 milhões, estamos falando na casa de quase 1,5 milhão a mais do que a gente já estava projetando no nosso orçamento. Então, assim, essa questão orçamentária sempre é uma discussão muito grande, não que nós, aqui dentro, somos contra o aumento de servidores. Eu estou dando só um exemplo, quando a gente tem uma folga no orçamento, a gente sempre tem esse desdobramento, porque, assim, qualquer impacto numa prefeitura que você tem um orçamento de folha na casa de 4 milhões e 200 mil por mês, qualquer 1%, qualquer meio por cento é 200 mil, é 300 mil de recursos próprios. Ou quando você tem um vinculado, que a gente fala muito de recurso vinculado, se o vinculado falhar, se a gente imaginar que talvez no ano que vem a gente possa ter algum tipo de uma crise financeira, a gente ficou muito temerário esse ano com o aumento do imposto no trânsito de 50%, sobre a mineração do estado de Minas Gerais, que é muito forte, seria ter impacto aqui no São João, nas indústrias nossas de transformação, teria um impacto desse aumento de impostos, porque 80% da nossa arrecadação é imposto que vem de cima para baixo, do federal e estadual. Então, qualquer redução de impostos, qualquer redução na arrecadação de impostos federais e estaduais, diretamente impacta nós aqui também, entendeu? Só para complementar, eu esqueci de falar uma coisa, e foi até questão de demanda, de discussão, na área da educação. A educação tem o Fundeb, eu fui presidente do Fundeb também, tem conhecimento, tem recurso, parece que hoje é 70% dele é para o magistério, 30% para demais custos, manutenção de escola e outras coisas. A situação é a seguinte, é sobre a alimentação dos professores nas escolas. Eu sou de opinião, aqui inclusive já coloquei essa opinião, já difundi essa opinião, professor que mora em São João da Nepomuceno, porque tudo tem que ser medido, que mora em São João da Nepomuceno, coloca assim como o transporte escolar. Transporte escolar, que o aluno que mora a mais de 2 quilômetros da escola tem direito ao transporte escolar. Isso aí é lei federal. A situação da alimentação escolar do professor. O professor que vem trabalhar em São João da Nepomuceno, de outro município, ou vem de distrito para cá, tem o direito à alimentação escolar na escola. Agora, aquele professor que mora a 100 metros da escola, ele escolhe almoçar em casa, criar, fazendo uma determinação legal dentro do orçamento municipal, porque a merenda escolar, o município já complementa a merenda escolar que o governo manda. Porque o governo já falou, o governo não manda o total da merenda escolar. Ele manda o recurso e ainda exige que pelo menos 30% seja da agricultura familiar. Acho que o município também, se fizer um esforço para atender os professores, aqueles que não moram dentro do distrito, que moram e vêm de fora para dar aula aqui. Isso ia facilitar o secretário de Educação trazer professores de fora para trabalhar aqui. Porque o professor que vem de fora para trabalhar aqui, ele tem que esperar ele não classificar.
existe para isso. Eu acho que o momento é esse, entendeu? Então, é só saber se mais algum cidadão tem interesse em se manifestar aqui agora. Então, agora a participação dos vereadores, a vereadora Fabiana. Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar aí, né, as pessoas que idealizaram esse momento, que é de suma importância, né, para o município, colocar toda a população a par do que está acontecendo. Acho que o material, talvez, exposto pelo contador, talvez não veio assim, do jeito que a gente esperava, né? Igual, por exemplo, colocou ali 14 milhões, aí a gente viu que não é esse valor. Então, tipo assim, fica sendo valores que não indicam a realidade, né? Dentro daquilo que a gente, munícipe, gostaria de ver, né? No caso ali, você estava falando só de tributos, essas coisas todas. Mas, enfim. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte. Nós sabemos que nós tivemos aí um aumento de funcionários públicos, né? De 2024 para 2025. Uma quantidade bem considerável de contratados, de pessoas novas na prefeitura. E eu quero saber se existe uma previsão de aumento, né, desse valor, ou se vai manter o que foi programado em 2024, ou se vai ter que mudar para 2025. E a segunda situação que eu gostaria de colocar, que eu acho que é algo que nós precisamos pensar, São João Nepomuceno tem uma série de instituições filantrópicas. Uma delas é o hospital. Mas nós também temos a Asfécia, nós temos o Samaritano, nós temos a Pestalozzi. E aí hoje, eu entendo que a prefeitura praticamente assumiu o hospital. O hospital praticamente está sendo municipalizado. Só que aí quando eu olho para uma outra instituição, por exemplo, a Asfécia, que também é uma instituição da saúde, a gente não nota essa municipalização, esse envolvimento dentro daquela instituição. A pergunta é, quais os critérios usados? O que diferencia uma instituição da outra para que a prefeitura abrace 100% X instituição e não abraça a outra? Nesse caso, eu quero ressaltar o seguinte. Nós temos uma situação que acontece hoje até em contratação de pessoas. Hoje, quem contrata pessoas dentro do hospital é a gestão do município. A gestão que escolhe, eu quero que você contrate o Vivaldi, eu quero que você contrate a Elusa. Lá dentro da Asfécia, por exemplo, eu estou citando aqui a Asfécia, só para vocês verem um comparativo, tá, gente? Lá não é a gestão que escolhe. Lá existem os critérios da instituição. Mas no hospital é a administração que fala, fulano aqui, ó, contrata, tá aí uma menina aí, eu quero que você contrata ela para mim. Então, assim, a gente vê hoje a mesma situação de inchaço de funcionários que existe na prefeitura, existe no hospital, existe na CEMEBEM, que também é uma instituição, né, filantrópica, da mesma forma que a Pestalozzi e também nessa área da educação nós podemos notar essa diferença. O município abraçar 100% o CEMEBEM, que vive de 100% do dinheiro da prefeitura, e a Pestalozzi já não é assim. Por muitas vezes eles têm que correr atrás ali por fora, ali, porque a prefeitura não cobre os gastos deles, inclusive
os profissionais da Pestalozzi, né, os professores da Pestalozzi lidam ali com crianças com deficiência e não ganham nenhum salário mínimo por mês. Então, assim, a gente fica chateado. Então, o que eu gostaria mesmo de saber é essas duas situações. Se vai existir uma alteração, qual o percentual de alteração que vai existir de 2024 para 2025 relacionado ao pessoal dentro do orçamento e quais os critérios. Eu não estou aqui questionando o que a administração faz de bom ou não faz para X ou Y instituições. Eu só quero entender quais os critérios utilizados para que a gente jogue um orçamento forte numa determinada instituição e um orçamento quase que zerado em outras instituições. Boa noite, vereador. Vou só separar as perguntas aqui, vou só responder aqui a questão da parte contábil aqui, que a questão aqui dos 14 milhões, conforme o senhor Eduardo também perguntou, ela não tem nada de errado nessa informação aqui não. Até porque ali está conforme a Constituição Federal de 88. O limite de 15% que a Constituição determina, e eu expliquei ao senhor Eduardo, é sobre a receita de impostos e transferências correntes. É o limite que o Tribunal de Contas avalia, que é o limite que é obrigatório de ser gastos, e a Constituição Federal. Se você pegar o limite total de gastos com a saúde, incluindo o limite fora desse limite constitucional que é obrigatório, é de 33 milhões e 300 mil. Entendeu? Mas o limite que é obrigatório a gente cumprir os 15% é aquele dali mesmo e não tem nenhuma informação errada, até porque eu não ia trazer para a audiência pública informação errada, tá bom? Uma complementação aqui para a consideração da vereadora Fabiana é o seguinte: a Asfécer tem conosco, no município, gestão plena nos seus prestadores de saúde. O Estado de Minas já colocou isso para nós em 10 anos. Em 2015, o Eudemir era secretário de saúde. Eu, pessoalmente, estava com ele nesse momento, a assinatura do termo lá em Belo Horizonte, onde o município se transformou em pleno dos seus prestadores. O que significa isso? Antigamente, todas as entidades de saúde prestavam serviço, mandavam a nota para o governo federal pagava essas entidades. Quando o município se transformou em pleno dos seus prestadores, o município passou a ser o recebedor do recurso federal e o município faz as contratações via processo licitatório dos seus prestadores e ele faz o pagamento e principalmente o acompanhamento da produção e a execução daquele serviço para a sociedade. A Asfécer hoje ela tem um serviço contratado através desse processo, que é o serviço de mamografia, se eu não me engano é bilateral, ou se acho que tem uma bilateral, são 9 ou 80 no ano, são 9 por vez, e 1.150 por ano da mamografia comum, que dá mais ou menos uns 100, 80, 90 mamografias por mês. E o município complementa esse valor através de subvenção. O governo federal dá R$ 45, o município complementa, se eu não me engano, com R$ 15, não sei se a Luzia aqui possa ou me confirmar esse valor, a Ângela pode me confirmar, se eu não me recordo. 15, isso, era 10, agora passou a ser 15, acho que o ano passado, né, Luzia? Isso, esse ano, né? A gente complementou. Então, o contrato da Asfécer, ela tem apenas um serviço contratado via município. A produção da Asfécer para o governo federal é na casa, se eu não me engano, né, Luzia, que veio até um valor esse ano para vocês via MAC, foi R$ 36 mil que foi faturado a preço tabela SUS da Asfécer, que é esses R$ 45. O hospital hoje, ele tem uma produção anual na casa de R$ 2.800.000. Todo e qualquer serviço hoje executado pelo Hospital São João é via TPI. Todo o contrato do hospital hoje era na casa, o hospital produzia praticamente a mesma coisa que produz hoje, mas era faturado apenas R$ 800.000 quando assumimos o mandato lá em 2017 com o Hernandes, através de muito trabalho, de parceria, fazendo a essência que é o contrato de gestão. O contrato de gestão você acompanha a execução, a informação da produção do governo federal. Hoje a gente chegou no teto na casa de quase R$ 2,5 milhões que o hospital consegue comprovar de faturamento, por isso que a gente recebe hoje
um pouco mais de 4 milhões de reais de teto máquina em função da produção que a entidade tem. Então, assim, a Pestalozzi ela tem um contrato de gestão conosco, que é o PIPA e o CERT. Eles têm lá para tratamento de pessoas com autismo e algumas condições especiais, de pessoas especiais, eu acho que eles não trabalham TDAH, só trabalham com algumas crianças específicas e crianças com autismo. Eles recebem um valor de 11 mil reais por mês, 130 mil reais por mês, por ano, que eles recebem via contrato de prestação de serviço. Então, assim, e o município, na sua essência, igual eu comentei, 98% de todo o recurso que entra na instituição vem oriundos do cofre do município. O que o município faz? Eu fui secretário lá durante 6 meses, o Edson está aqui também, hoje é vereador, foi secretário durante 3 anos e meio. Nós repassamos ao hospital 15 milhões de reais, 16 milhões de reais. Eu entendo assim, como é que você repassa tanto dinheiro, como você não tem uma proximidade de uma instituição desse tamanho. Nós recebemos lá quase 4 mil pessoas por dia, em determinados momentos da instituição, que transitam. Então, assim, é um volume muito significativo de recursos. Nós não estamos falando, com todo respeito às festas, o trabalho que elas fazem, a importância e relevância, a lacuna que as festas ocupam na ineficiência do serviço público em prestar esse serviço. Então, assim, eles produzem um serviço. De todos esses que o município é obrigado a conferir. Nós temos repasses para a instituição, que nem é só para mamografia. A gente tem a mamografia fora da faixa, que não é um incentivo federal. O município coloca recursos lá para poder fazer dessas mulheres que estão ali com histórico familiar, menos de casos de câncer, que elas podem fazer com uma idade menor do que o recomendado, o município financia. Agora o SUS reconheceu que essas mulheres devem, que agora passou a ser 40 anos, né? Se eu não me engano, né, Luzia? 40 anos. Então o município já faz isso há mais tempo com recursos próprios. Então isso é uma ação que nós fizemos com as FESA. O ano passado, nossa renovação de contrato com as FESA, o município está financiando todo o trabalho psicólogos da instituição. A Luzia falou que tinha lá voluntários, não tinha muita dificuldade à época de conseguir pessoas para poder ajudar, que a entidade não tinha condições de arcar com essa despesa. Hoje o município fomenta a subvenção e das impositivas dos vereadores, colabora para ter uma equipe maior para dar auxílio a essas mulheres, às famílias dessas mulheres que estão ali. Então, assim, é um segundo trabalho que o município intervém, ou apoio, ou suporte, ou vê a necessidade do município em colaborar com mais uma ação lá com a entidade. Então, assim, eu acho que a questão não é de relevância, não, mas eu acho que é volume de pessoas, o principal prestador de serviço de média e alta complexidade é o hospital. O hospital da micro-região, o Estado de Minas está até enxergando isso, e estão com ótimas negociações nesse sentido. Então, assim, o que Juiz de Fora hoje faz para São João? Cirurgia. Cirurgia que nós não fazemos aqui. Cirurgia de coluna, cirurgia de cérebro, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia de joelho, coisa que a gente não consegue fazer aqui por causa da nossa capacidade física, talvez de profissionais que a gente não consegue agregar aqui, talvez pelo volume de procedimentos não ser necessários para conseguir trazer um médico para poder fazer esse tipo de tratamento. Então, assim, o que eu vejo no hospital é uma relevância. Hoje, lá nós temos lá 1.500, 2.000 consultas, tem exames, tudo passa dentro do hospital. Então, esse trabalho que nós trouxemos, todo o serviço que é no CIESP, você tinha que trazer toda a população de São João, transportar até Bicas, transportar até Juiz de Fora. Hoje você fomenta via hospital. Hoje o hospital, com essa condição, ele se estruturou muito melhor. Hoje o hospital já tem um tomógrafo, já tem endoscopia, colonoscopia, a gente faz lá mais de 30 cirurgias por mês lá na instituição. Então, assim, eu acho que a necessidade ali é uma parceria, assim, o município não consegue prestar o serviço com a nossa estrutura. Nós não temos um hospital municipal, nós não temos capacidade em ter um hospital e nem uma necessidade. Nenhum município, raríssimos municípios tem um hospital municipal. Isso é tudo Juiz de Fora também. O único hospital Juiz de Fora o HPS. Todos os outros são terceirizados e o secretário, o Ivan, é um colaborador nosso há muitos anos aqui no município, foi secretário de saúde. Ele é intensamente, diariamente, com todos os hospitais, acompanhando a produção deles, porque assim,
Quando tem algum questionamento lá, não questiona o provedor. Ô provedor, por que você não fez cirurgia? O questionamento é com o secretário. Por que você autorizou essa cirurgia? Por que você fez esse procedimento? Então, assim, eu vejo muito como uma parceria volumosa, que é o principal prestador de serviço do município e a instituição, através de uma obrigação que o Estado nos colocou. Nós somos plenos prestadores, comemoramos o ano passado 10 anos de gestão plena no município. Nós somos sede de micro-região de saúde, nós somos uma das 8 ou 9 micro-regiões escolhidas pelo Estado para ser uma referência regional de saúde, e está tendo grandes investimentos. Nós temos ali um fato já acontecendo, que é hemodiálise, um investimento de mais de 2 milhões de reais. Nós temos um compromisso do secretário de Estado de Saúde de colocar aqui no município 10 leitos de UTI. Nós estamos ampliando a nossa capacidade de internação para mais de 50 leitos. Então, assim, se nós conseguimos essa condição toda, foi o fruto de um trabalho que o Estado está reconhecendo que ali tem serviço, ali funciona. A gente tem uma outra grande evolução que a Aninha está nos ajudando muito também. A gente já tem a gente está conseguindo agora a USA, a gente já tem uma USB, né, que é uma unidade de transporte sem leito de UTI. Agora com a USA a gente vai ter o primeiro leito de UTI na história do município, onde você vai dar uma condição melhor do município de fazer talvez determinadas cirurgias que você tem uma condição de dar caso ocorra algum tipo de problema, de levar de fora numa qualidade de transporte melhor, e quando vier, se Deus quiser, a questão da UTI, vai elevar o patamar do Hospital de São João e muito maior. E nós temos propostas, né? O Michel está acompanhando também, junto com o Estado de Minas Gerais, já tem várias reuniões de grandes investimentos aqui no hospital para mostrar ainda mais a capacidade que o município tem, porque nós estamos conseguindo comprovar documentalmente, com dados, com informações, e o retorno chega. Esse ano já foram quase 4 milhões de reais de emenda para bem de alta complexidade, e a gente vê lá, redução de filas de ressonância, redução de filas de cirurgias. Eu acho que assim, eu vejo, já fui secretário de saúde, já fui secretário de administração, já fui secretário, agora estou sendo secretário de Fazenda, acompanhando todo esse fluxo financeiro de planejamento, como executei durante 2 anos. Assim, eu vejo como parceria, como todas as entidades são parceiros dos municípios em prestar serviço direto à população. Esse acompanhamento, eu acho que é mais fato do que natural. O município participar da gestão, porque o município será cobrado por isso. A ponta que é cobrada é o secretário, antes de ser cobrado, o provedor do hospital. O provedor do hospital tem que executar o serviço bem feito, com honestidade, com condições, dentro do planejamento que o município construiu lá no governo federal, lá no governo estadual, que eu acho que é a grande pilar para nós. Isso, eu acho que isso a gente vê em números, em dados, em estatísticas, que essa parceria está sendo muito positiva, né? Produtiva, positiva e agregador para a instituição, visto que a instituição cresce. A instituição continua elevando não só a qualidade, como o seu serviço também a toda a sociedade. Pessoal, primeiro, Fabiana, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que a Fabiana traz a voz de parte da população discutindo isso. Mas eu vou lembrar do Hernandes aqui, que o Hernandes falava nisso, então assim, a gente enfrenta o problema de criar promoção social. E aí, quando eu estou falando aqui nas minhas falas anteriores, que estou chamando todo mundo para unir e trazer uma discussão madura, a primeira coisa que a gente tem cortado no nosso cenário é esse embate entre entidades. Por que A é melhor, por que C é melhor? Porque isso, na minha opinião, não cria nada positivo. Isso é o primeiro ponto. Segundo, tem alguém da Pestalozzi aí? Então, a gente sabe quanta dificuldade a Pestalozzi enfrenta, essa questão salarial, tem discussão. Acredito que já tem melhorado, tudo tem trazido isso para a gente, parece que melhorou um pouquinho, mas falta chegar lá. Mas comparar simplesmente pelo fato, porque lá recebe menos que o CNBem, gente, é só ver o número de crianças atendidas. A gente não tem 100 crianças atendidas na Pestalozzi. A gente tem mais de 500 crianças atendidas no CNBem. O hospital, comparar o hospital com as festas, a Ângela, que foi hoje presidente, a Luzia está com a gente lá. Eu sei que falta coisa para as festas.
mas eu acho que evoluímos bastante. Não dá para comparar. Eu acho que perguntar para vocês assim, escolhe lá, deixa o hospital fechado, não atender a urgência ou dá para as festas. Acho que vocês mesmo vão falar. Então, acho que essa coisa de trazer essa discussão, vamos trazer a entidade junto, vamos entender, porque senão é muito fácil. Só criar clima, contradição, comoção social. O dinheiro é curto, eu falei lá no começo, não é só curto. Cobre o pé, descobre a cabeça. Aí, eu acho que isso não constrói. E nós temos um outro problema, e eu parabenizo as festas muito. As festas é um exemplo que nós não podemos deixar morrer. E aí eu vou falar uma coisa que é chocante, mas é verdade. Aqui em São João, muitas das coisas que o poder público entrou, virou financiamento exclusivo para o poder público. Se o poder público botar dinheiro, acabou, morreu. Nós vivemos em sociedade, gente. A gente ficar sentado esperando o governo resolver tudo com o dinheiro do governo, não vai resolver. Infelizmente, nós moramos no Brasil, que não tem condição. Aí você vai lá para os Estados Unidos, tem um monte de voluntário, tem Lions, tem não sei o que, não sei o que, país que tem dinheiro e tem voluntário. Sabe o que acontece? Eu vou contar uma historinha para vocês. Tem alguém de escola de samba aí? Eu vou contar a história pessoal minha. Escola de samba. Vocês são das antigas da escola de samba. A escola de samba recebia dinheiro para sair, antigamente. Era a luta, né? Comunidade. Eu lixei carro, cortei papelão, quando eu era criança. Eu morava em frente a Exato. Gosto de todas as escolas, mas a cabeça exaquiando porque estava lá em frente. E aí o poder público começou a botar dinheiro. Se não botar dinheiro hoje, não sai. Eles fazem comoção e falam assim, ó, então prefeito, não vai ter carnaval, não vai acontecer, a gente não vai sair. E aí, gente? A partir de quando chegamos lá, a gente tirou o protagonismo social disso. E é importante para nós a cultura da escola de samba, é muito importante. Uma cidade muito diferente de tantas outras das carnaval que a gente tem aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso. As entidades, como o Léo falou, cobrem uma lacuna importante do poder público em todos os lugares do planeta Terra. Não vai acabar. Então a gente tem que valorizar, prestar contas. Lamentavelmente, se acontece isso lá, está tendo influência de alguma gestão para contratar no hospital, formalmente eu posso garantir que não tem. E se tem alguém cometendo excesso, que responda por isso. Falo aqui da minha posição que eu não pedi para contratar nenhuma. Então, é algo que a gente tem que questionar sim. Mas o Léo está dizendo, é verdade, também tem uma proximidade, porque se o Eduardo Abreu está aqui, e é uma pessoa que eu faço questão de quando ele me liga, me questiona, eu questiono qualquer pessoa, eu falo, ó, dá atenção, responde, porque é do mesmo jeito que ele critica, ele acompanha e muitas vezes ele defende. Então a gente está acompanhando. Muitas das vezes essa proximidade é necessária, é positiva, mas tem que ser questionado do melhor? Tem, não estou dizendo que você está incorreto de questionar. Só acho que a gente precisa afinar, afunilar os interesses, todos nós, as entidades. Ah, se tem um problema da Pestalozzi com a CBB? Não. Será que dá para fazer alguma coisa em conjunto? Dá para compartilhar alguma estrutura, algum recurso, algum dinheiro? Vamos pensar fora da caixa, gente. Não esperar só o poder público fazer, não. Nós somos seres humanos aqui. Temos algum microconhecimento, cada um da sua área técnica. Quem dera a gente saber 1% de tudo que era para saber, não sabemos nada, estamos aprendendo todo dia. Será que são nós que vamos ser o salvador da pátria? Nós vamos construir isso em conjunto. Essa audiência pública para isso. Que pena que não teve mais participação, mas está sendo a oportunidade de a gente prestar contas. Todos os vereadores, os 9, são boas pessoas, capacitadas, maravilhosas. Vamos construir, não vamos destruir. Nós já tivemos aqui em São João, um cara que sumiu no outro dia e quebrou a obra porque era da outra prefeita. Com todo respeito, já passou, não tem crítica, mas foi feito isso, todo mundo sabe. Vamos construir, nós precisamos evoluir como sociedade. Nós vivemos uma cidade maravilhosa, uma cidade de 25 mil habitantes, poucas no país têm a condição que a nossa, tem melhores, lógico, não vai ter, mas a maioria é pior. Temos pessoas de bem, uma comunidade envolvida, muitas entidades das cidades invejam as nossas entidades que temos na cidade. Então nós precisamos construir isso, né? Só acabando de responder sobre a questão de pessoal, apenas especificamente aqui eu não vou saber te dizer, mas eu sei que realmente esse ano nós tivemos uma ampliação de contratações também para o período de transição de concursos, tem pessoas sendo desligadas. O nosso volume de gasto com o pessoal em tempo não está tendo alteração, está mantida a média do nosso gasto pessoal, porque isso vai se organizar. Agora, é óbvio que nós partimos, e isso é surreal, gente, é só criar narrativa. Nós saímos de um orçamento de 50 e poucos milhões de reais com 900 funcionários. Agora nós estamos com
120 e tantos mil por 1.100. É óbvio que vai ter mais gente, tem pouco, gente. Olha lá, Descoberta, tem 5 mil habitantes, tem 400 funcionários. Vamos transportar para São Paulo? Quantos tem que ter aqui? Mais de 2.000, pô. Agora fica com esse discurso, porque tem muito. Tem que ver se tem gente à toa. Se tem gente à toa, é outro cenário. Mas não é número só de funcionário que vai dizer que a gente está errado, não. Agora, tem que fiscalizar, tem que cobrar e a gente deve a explicação. E eu sei, Fabiano, que assim, você está reproduzindo o que a gente ouve das pessoas e está correto trazer. Tá? Só que a gente também precisa responder. Então a gente vive um cenário de muita austeridade. Eu desafio vocês, peguem os nossos números. Gestão fiscal, gestão de pessoas, arrecadação, ampliação de serviço, oferta de serviço, e comparem na região que vocês vão encontrar uma cidade que faz mais que a gente. Talvez igual, mas eu acho muito difícil. Né? Então, assim, mas nós precisamos melhorar ainda mais. Nós estamos aqui não para falar que tá bom, vamos ficar assim, não, vamos melhorar. Nós vamos melhorar construindo juntos. Tá certo, gente? Só uma complementação, rapidinho, só para complementar a resposta aqui, com relação a servidores, né? O nosso gasto com folha de pagamento está em 43%, né? 40,8%, então assim, o limite prudencial é 51%, então assim, a gente tem uma certa folga, então a gente não está descumprindo nenhum índice constitucional, o máximo é 54%, prudencial, que aqui você tem que ter 51,4% prudencial, assim, ó, você está começando a chegar no limite, dá uma reduzida aí, é 51%, a gente está lá com 40% da nossa capacidade de gasto com folha de pagamento. Eu sempre falo, a gente conversa muito lá, como é que o município ampliou o serviço, né? A gente tem um novo Augusto Glória, que é a dona Messiânica, que aumentou o número de salas e aumentou o número de professores. A dona dos Anjos lá em cima, uma escola nova, que era da Oswaldo Cruz, passou para nós, aumentou funcionário, aumentou professor. O Bi Barroso, que era o Judite, integrou o município, mais professor, mais alunos, mais ampliação, tinha o Bi um pouco menor, pegou o Judite ali, que é o antigo Judite, ficou muito maior, novos estabelecimentos de saúde. Então, assim, o volume do tempo integral nosso hoje para mais de 400 alunos, a gente também tem que suprir essa demanda. O CAIC também, um outro programa de tempo integral do governo federal também, é uma outra ampliação de serviço que teve na parte da educação. A educação inclusiva é um grande desafio do município. A gente deve ter hoje mais ou menos uns 140, 150, se eu não me engano, que posso estar errando os números, de servidores só para atender a essa questão da inclusão. Para a inclusão, isso, a gente está falando de monitores, a gente está falando de auxiliar de aprendizado, psicólogo, assistente social, fono. Então, assim, isso há 5 anos atrás era zero, não tinha ninguém. Então, nos últimos 5 anos, você teve essa nova demanda, que é uma demanda que se a mãe quer colocar a inscrição, quer inscrever o seu aluno, ela tem o seu direito, o município tem que se adaptar para poder atender a essa demanda. Então, assim, nós construímos um tempo integral nos últimos 4 anos que não existia também. Então, assim, eu vejo que há um volume grande de servidores, a gente precisa de mais servidores, o município hoje trabalha com um quantitativo baixo de servidores. A gente, infelizmente, não tem bons salários para atrair ainda mais pessoas para o município. Nós estamos numa transição entre servidores efetivos que estão entrando no concurso de 25 e contratados, para fazer essa janela também de entrada e saída de servidores. Então, assim, eu já fui questionado também, o Marcelo teve que estar aqui na rádio, que também me questionou por 2 vezes, eu sempre manifesto isso. O município está equilibrado nas suas contas no momento, apesar das sazonalidades, a gente está equilibrado, a gente tem necessidade de expansão, nós temos novas contratações, nós temos uma UBS para começar aqui na Policlínica, uma nova UBS lá, mais 2 UBS no Caxangá, nós vamos dobrar a equipe do CAIC, nós vamos dobrar a equipe da Santa Rita, então mais médicos, o Antônio teve em Brasília para procurar mais médicos, a gente consegue completar essa questão das equipes, mais gente comunitária de saúde, mais enfermeiro. Então, assim, a demanda nossa é crescente, porque a demanda da população também é no mesmo tamanho. Então, assim, a gente tenta sempre equilibrar o orçamento financeiro e buscando sempre levar a população o seu principal anseio, que é a sua demanda. Agora, agradecer aí ao contador, esqueci seu nome, desculpa, Tadeu.
Tadeu, talvez eu possa ter usado a expressão errada. Eu não quis dizer que os 14 milhões ali estavam errados, mas não estava completo diante dos olhos da população. Tipo assim, você falar que utiliza 14 milhões é uma coisa, 33 milhões é outra, né? Então, assim, a gente sabe que não estava completo. Então, obrigada pelo esclarecimento. Em relação aos critérios, Léo, que eu perguntei sobre o que diferencia, né, a administração abraçar uma instituição e às vezes abraça menos outra, então o critério é a prestação de serviço. Seria isso? Resumindo tudo que você falou. Tá. O que eu quero colocar aqui é o seguinte. Primeiro, eu entendo, Michel, toda essa sua colocação, tá? Não desfaço a maneira que eu coloquei, a minha posição, a minha ideia. Não é de forma nenhuma querendo colocar ninguém contra ninguém, mas eu acredito que uma audiência pública, acima de qualquer coisa, é uma abertura para que a democracia aconteça. Então, se for para a gente vir aqui, todo mundo pensar igual a vocês, não precisa de ter audiência pública. Nós estamos aqui sim para pontuar as coisas diferentes, para pontuar as coisas que a gente acredita que está errado. E assim, é muito bom escutar, por exemplo, todo esse exemplo que o Léo deu aí em relação ao hospital. Nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo, nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo isso, melhorou aquilo. Mas aí, da mesma forma que a gestão abraça o hospital, a gestão abraça a CEMEBEM, por exemplo. Só que aí, quando existe um rombo financeiro na CEMEBEM, fica todo mundo em silêncio. Então, aí só, sabe? Então, é parceiro na hora de estar bom. E na hora que dá um problema ali, a gestão não se manifesta, a gestão não coloca uma transparência com a população. Então, isso aí, eu sei que às vezes é ruim. A minha filha, quando começou a engatinhar, ela foi mexer numa mesinha lá, num vidro lá, eu fui lá, dei um tapinha na mão dela, ela chorou pra caramba. Toda correção, às vezes, deixa a gente um pouquinho triste, chateado. Mas assim, sim, eu estou aqui falando, como o Michel falou, reflexo do que a população está falando. Sabe por quê? Quem me paga é a população. Eu sou funcionária da população. Quem me elegeu foi a população. Então, assim, eu acho que todas as coisas que são ditas, né, eu acredito nisso, é válido. Não estou aqui também, vocês não têm que prestar conta de nada em relação ao CEMEBEM. A questão que eu utilizei as festas como exemplo, utilizei a pestalose como exemplo, não falei exatamente daquelas instituições em específico. Poderia citar aqui, por exemplo, a ASPA, que é uma associação que fica enxugando gelo, coitadinha. As meninas ficam enxugando gelo para arrumar remédio, sei o quê. E a questão de cachorro na rua é uma questão de saúde pública. E aí, às vezes eu sinto uma acomodação da gestão. Tem a ASPA para resolver. Então deixa as resolver lá. A gente vai ajudando só quando elas começarem a chorar muito. Mas não é